Boa noite, pessoal. Então, a gente vai receber a Helena, que ela é formada em Engenharia Civil pela URGS desde 2013. Ela já tem mestrado também pela URGS. Atualmente é aluna do doutorado também pela Universidade Federal do Estado. E hoje ela atua há mais de 10 anos em projetos e vistorias com obras de artes especiais. Na palestra de hoje, ela vai conversar com nós sobre as etapas desses projetos, com enfoque nas pontes e viadutos, que é a área onde ela atua atualmente, e vai evidenciar as diferenças entre esses projetos e os projetos normais que a gente vê no dia a dia. Boa noite, pessoal. Eu sou o André, aqui do CECIV, eu vou ficar responsável aqui pela leitura das perguntas e respostas aqui no chat que aparecerem. Passo a palavra para a Helena para iniciar a palestra agora. Oi, boa noite, pessoal. Primeiro de tudo, já vou começar com uma pergunta. Se antes do pessoal aqui do CECIV explicar, vocês já sabiam o que era uma obra de arte especial? Não sei se vai ter alguma resposta aí no YouTube ou no... né? Mas por que as pontes, viadutos e passarelas são conhecidas como obras de arte especiais? Eles normalmente são projetos que eles necessitam uma solução única. Tu não consegue aplicar aquele mesmo projeto para mais de um lugar. Cada lugar é único, porque quando tu vai fazer algum projeto de uma ponte, tu vai ter lá o teu vão, tu vai ter o teu tráfego, tu vai ter inúmeras características que fazem com que essa obra seja única. Por isso, ela é conhecida como obra de arte especial. E existem obras que são verdadeiras obras de arte especiais, como a ponte do Brooklyn, por exemplo, a ponte Otávio Frias de Oliveira, agora construída recentemente em São Paulo, a ponte Anita Garibaldi. Existem obras que realmente são muito bonitas, então elas são verdadeiras obras de arte, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os projetos. Primeiramente, eu vou falar sobre os projetos de prédio, depois sobre os de obras de arte especiais e evidenciar a diferença entre os dois. Helena, aqui responderam no chat, tá, mas tem algumas pessoas que já sabem o que é. Legal. Arquitetônico, o projeto estrutural, o projeto de fundações, elétrico, hidrossanitário, gás, ar-condicionado, PPCI, entre outros. Como inicia um projeto predial? Primeiro, o engenheiro projetista, eu vou falar da parte estrutural, no caso, né? Normalmente, o projeto predial, ele é elaborado, a concepção arquitetônica, pelo arquiteto. Então, ele contrata um escritório que faz cálculo estrutural. Existem alguns escritórios aqui em Porto Alegre que são específicos de cálculo estrutural. Um escritório de cálculo estrutural, às vezes, calcula para mais de uma empresa de arquitetura. Então, o engenheiro recebe o projeto arquitetônico e nele deve ser inserido o estrutural. E devem ser previstas as interferências entre o estrutural e os complementares. Então, a gente tem como dado de entrada um projeto arquitetônico e, normalmente, as sondagens, elas são uma a cada 200 metros quadrados de terreno, isso é o que é exigido. Porém, às vezes, vai vir uma demanda do engenheiro da realização de mais sondagens para poder embasar melhor a realização desse projeto estrutural. E, às vezes, acontece, por exemplo, de ter um problema
de um vão que foi projetado pelo arquiteto ser um vão muito grande, e aí a necessidade de ou adicionar um pilar, ou aumentar o tamanho de uma viga, ou mudar a concepção de uma viga de concreto armado para concreto pretendido. Tudo isso é feito na interface engenheiro-projetista, projeto arquitetônico. Só que também entra aí os projetos complementares, no caso, hidrossanitário, PPCI, o elétrico. Por exemplo, se tu está fazendo um projeto estrutural de alvenaria estrutural, tu já tem que prever quais os blocos, que tem que ser blocos de passagens de canos e de dutos para as futuras instalações, para não ter quebra de parede. Então, tem todas essas interfaces, só que normalmente no projeto predial, tu tem uma empresa especialista em cada um destes requisitos. E aí, antes do BIM, existia um setor somente para compatibilização, que é um setor que pegava todos esses projetos, compatibilizava e via se eles estavam ok. Hoje, com o BIM, isso já, teoricamente, não é mais necessário, porque tu faz todos os projetos numa mesma plataforma, e quando tu tem uma alteração, seja por um erro de execução, ou seja por uma nova necessidade do cliente ou do comprador final, isso altera automaticamente em todos os projetos. Então, ditado de saída do projetista estrutural, sai o projeto estrutural com quantidades. E o orçamento normalmente é elaborado pela empresa que faz o arquitetônico, porque ela não vai orçar somente concreto, aço, forma, escoramento, coisas relacionadas com a execução da estrutura em si. Ela vai orçar também os pormenores, vai orçar os dutos, as caixas de luz. Por isso que é mais fácil sair só as quantidades das estruturas do engenheiro projetista estrutural, e depois a empresa que cuida do restante do projeto faz essa parte do orçamento. Quais são as cargas a considerar num projeto predial? Nós temos as cargas permanentes e as cargas acidentais. O que são as cargas permanentes num prédio? A estrutura em si, os pisos, o forro, a porta, a janela. O que são as cargas acidentais? Os móveis, as pessoas, o uso que está sendo dado àquele edifício, assim como o vento. Todas essas cargas têm que ser consideradas na hora do cálculo de um edifício. Quais são os programas utilizados hoje para realizar este cálculo? Existem softwares que já fazem a parte do detalhamento junto, que é o caso do TQS e do Robot. No TQS, você lança as vigas, lança os pilares, lança as lajes, lança as cargas, já dizendo o tipo de utilização que cada cômodo terá, e ele calcula. Você, claro, tem que ter um entendimento estrutural para utilizar um programa, porque como muitos professores de vocês devem ter dito, o programa aceita qualquer coisa e dá de resultado qualquer coisa. Então, é muito importante que tenha-se uma base sólida de análise estrutural antes de se partir para a utilização de qualquer programa. A vantagem do TQS é que após você ter calculado, ter ajeitado todos os erros de processamento, ele vai já extrair para você as plantas de armação das vigas, das lajes, dos pilares, das fundações. Ele já extrai as plantas, então ele tem essa vantagem. Já existem programas que são para análise em elementos finitos, que é o caso do SAFs, TRAP e do ANSYS. Esses programas, hoje, já tem alguns que têm uma interface entre modelos e o programa, mas não é de meu conhecimento algum que tenha essa interface e faça o detalhamento estrutural da peça. Ele tem a interface para, tu lançou a geometria, por exemplo, no Revit, se você lançou ela corretamente, questão de barra, questão de nós, ligações, você consegue extrair um unifilar e utilizar ele para calcular, por exemplo, no STAP. Então, como eu já tinha dito anteriormente, tem que se prestar bastante atenção em incompatibilidades com projetos complementares, alterações no arquitetônico, falta de cuidado no detalhamento, porque o TQS, por exemplo, quando ele extrai as armaduras,
se alguém que está assistindo a palestra já fez a cadeira de concreto armado, quando tu faz o diagrama de momentos vetores, tu faz a diagramação da armadura. Então, o TQS extrai a armadura exatamente onde ela é necessária. Só que isso, às vezes, não é viável do ponto de vista da execução. Eu ter várias barrinhas de 1 metro, diâmetro de 25. Ele não vai considerar, por exemplo, o arame para amarrar essas barras dos estribos. Então, tem que ter, além de, depois que tu calcular e extrair as plantas do TQS, o engenheiro, o calculista, também tem que olhar as plantas extraídas para unificar essas armaduras, assim como tu definir previamente qual o espaçamento que vai ser dado para o estribo, porque vocês conseguem imaginar, por exemplo, uma obra sendo executada com o estribo espaçado a cada 12 centímetros, 8. Isso não existe. Então, tudo isso tem que se prestar atenção quando você está fazendo um projeto predial. Já um projeto de ponte, ele possui todas essas etapas, que são o estudo topográfico, geotécnico, hidrológico, ambiental, geométrico, projeto de pavimentação, sinalização, terraplenagem, drenagem, componente ambiental, urbanístico, projeto estrutural e orçamento. E, normalmente, todas essas disciplinas são feitas por uma única empresa. Como começa o projeto da ponte? O primeiro passo é a visita do engenheiro que vai fazer a implantação dessa estrutura no local. Por que isso é importante? Muitas pessoas vão dizer, mas por que o engenheiro precisa ir se eu tenho o estudo topográfico, se eu tenho o estudo hidrológico? Por exemplo, nessa primeira foto aí bem à esquerda, sou eu visitando uma obra em São Luís do Maranhão, que ia ser implementada. Essa obra estava com um projeto de uma maneira X. Depois de eu ir até o local, conversar com a comunidade, entender a necessidade deles, ver que uma saliência no talude, na verdade, era o muro de uma casa, que eles me informaram que o nível da água tinha atingido determinada altura nas paredes, que não tinha pegado aquela altura no nosso estudo hidrológico, então nós tivemos que revisar o estudo hidrológico após ter ido no campo fazer essa questão do levantamento. Então, por exemplo, aí foi feita uma visita e aí foi descoberto que mais ou menos ali pelo meio da ponte tem uma casa que sai dentro do rio. Então, todas essas medidas realizadas em campo, essas anotações, essas constatações, são utilizadas para fazer o projeto. Por exemplo, um caso que ocorreu não tão recentemente, houve um acidente de uma passarela no Rio de Janeiro que caiu por causa da onda que bateu por baixo da passarela e a passarela caiu. E uma visita ao local, tu vê que a onda ela vai tão alta que ela chega a ir na pista dos carros. Então, ali, talvez, uma visita ao local ou um olhar um pouco mais crítico para o projeto tivesse evitado aquele problema. No estudo topográfico, o resultado dele é uma planta plana e altimétrica. Por exemplo, você consegue se imaginar no escritório, olhando para isso aí e tendo que desenhar uma ponte. Por isso que eu digo, é importante no campo, porque só assim eu sei quantos metros para a esquerda e quantos metros para a direita eu vou precisar que seja levantado no estudo topográfico para poder fazer as curvas de transição ou para poder transicionar corretamente com a estrada, né? Então, esse é o resultado de um levantamento topográfico e ele também é colocado no Revit. É possível colocar... Desculpa, eu vou acabar falando bastante o nome do programa Revit, que é o que eu estou utilizando no momento. Você consegue colocar, através dessas curvas de níveis no Revit, e ter no Revit todo este terreno, a questão do rio, tudo isso desenhado lá. E existe um outro método de levantamento que não... Esse aí foi feito por... Acho que era... Não lembro o nome do equipamento, mas existe um outro que chama laser scanning,
que, além de levantar as curvas topográficas com as cotas altimétricas do terreno, ele também vai fazer uma imagem 3D real do terreno. Então, aqui, onde está ali foto 2, vai estar aparecendo a terra. Onde está aquelas linhas, que é uma linha comprida, uma linha curta, vai estar aparecendo o talude. Então, hoje já existem recursos que tu pega esse terreno e passa ele diretamente para um software de modelagem 3D. Existe também o CAD Civil. Para terreno, o CAD Civil é melhor. A segunda etapa do projeto de uma ponte, a terceira etapa, é o estudo hidrológico. No estudo hidrológico, daqui que é importante o estudo hidrológico. Alguém viu a nova ponte do Guaíba, aquele trecho onde a água está... não lembro se ela chegou a bater na viga na última cheia ou ficou muito próxima. O estudo hidrológico, ele é realizado para ver qual é a altura que a água chega máxima num período de recorrência de 100 anos. Ou seja, são levantados os últimos 100 anos de chuva daquela região, é feita a delimitação da bacia, você vê onde está o eixutório da bacia, e assim você define qual é a cota máxima que o rio, ou o corpo de água, chega em 100 anos, a altura máxima. E é adicionado 1 metro nessa altura máxima para locais, por exemplo, como o Guaíba aqui, que são rios, e, por exemplo, quando você tem uma ponte que vai ser feita num rio em Santa Catarina, perto da serra, onde o rio tem também probabilidade de enxurrada, que é quando a água carrega também elementos sólidos. Nesse caso, a altura que é dada livre é 1,50 metro. Eu esqueci de falar anteriormente, mas o primeiro tópico que eu falei, que foi o topográfico, vocês estudam na cadeira de topografia, acredito que a topografia 1, topografia 2. E o estudo, o hidrológico, a cadeira de hidrologia. Vocês, inclusive, vão fazer delimitação de bacia na cadeira de hidrologia. Esse é um resultado de um estudo hidrológico. Aqui na parte superior está a planta topográfica e na planta inferior foi feito qual é a seção de vazão desse rio. A partir disso é calculado a cheia máxima, que vai me dizer em que altura que está. Por exemplo, digamos que a minha cheia máxima aqui esteja em 142. Ou seja, o fundo da minha ponte tem que estar em 143. Agora, se a minha cheia máxima está em 143, isso significa que em alguns momentos do decorrer da utilização dessa via, essa ponte fica abaixo da água, porque a água pode subir acima do nível que eu tenho hoje da pista. Nesse caso, são estudadas 2 opções ou mais, vou citar 2. A primeira seria aumentar a seção de vazão do canal. Isso tem implicações ambientais. E também aumentar a seção de vazão do canal, eu vou garantir que a ponte não fique abaixo d'água, mas eu não vou garantir que as vias fiquem abaixo d'água. Ou seja, quando estiver em uma enchente, essa ponte não vai poder ser utilizada de nenhuma maneira. Ou uma outra opção é fazer uma passagem molhada, que é uma ponte que tu já projeta, considerando que em alguns períodos do ano ela vai ficar afogada, ou seja, a água vai passar por cima. Depois de ter em mãos o estudo topográfico, o hidrológico, a gente faz o projeto geométrico da OE. No projeto geométrico é definido a forma de traçado da obra, se ela vai ser em tangente, curva horizontal ou esconsa. Em tangente é aquela que vai reta com a via. Curva horizontal é quando tem uma curva. E esconsa é quando a obra chega na via em um sentido que não é ortogonal, ela chega inclinada na via. E as obras também podem ser divididas de acordo com o nível delas.
Obras em curva vertical, como esse viaduto aqui da João Pessoa, próximo da URGS, obras em rampa, que é uma rampa, e obras em nível. Obras em nível, normalmente, quando vocês estão indo para Santa Catarina, que sente um pequeno solavanco no carro e dá um tempo, sente um pequeno solavanco no carro. Você acabou de passar por cima de um viaduto e não viu, porque os viadutos de transposição em cidades, onde a estrada antes cruzava uma cidade, foi adotada a inserção de um viaduto para deixar mais seguro o trânsito, claro, e poder manter aquela rodovia em classe 1 ou classe 2, essas obras normalmente não são vistas, porque elas são construídas em nível com a rodovia. E nisso, no projeto geométrico, também são definidas onde serão realizados os pontos de apoio para a realização das sondagens. Vocês lembram que eu falei que em projetos prediais, as sondagens são feitas a cada 200 metros quadrados de terreno. Em projetos de pontes, são realizadas, no mínimo, uma sondagem por ponto de apoio, ou seja, cada pilar tem uma sondagem relacionada a ele. Então, no projeto geométrico, ali vocês estão vendo a cheia máxima. A cheia máxima veio lá do estudo hidrológico. Depois que eu defini a cheia máxima, eu coloco a altura livre. A altura livre é a altura livre, ou seja, a minha obra só pode começar acima dela. Eu tenho também o vão livre, que é medido de face a face do pilar. Quando essa obra, por exemplo, é navegável, é muito importante ela ter o vão livre que comporte as embarcações que passam por baixo dela. Eu tenho a altura de construção, que é a altura efetiva da obra, da superestrutura. O vão teórico, que é de eixo a eixo de apoios, ali está marcado o nível da água. Então, eu já fiz o projeto geométrico, sei onde vai ser meus apoios. Vou para o estudo geotécnico. O estudo geotécnico é realizado por apoio, como eu falei anteriormente, como vocês podem ver ali na esquerda, foi feito 2 furos de sondagem para essa obra. Um conseguiu ser realizado exatamente no ponto onde o pilar vai ser executado, e o outro, por interferências no local, foi feito um pouquinho depois do local onde o pilar é efetivamente implantado. Como vocês podem ver, tem um terreno desenhado aí, não sei se está boa a imagem, mas como é desenhado esse terreno? É feita uma interpolação entre as sondagens, por isso que é importante você ter várias sondagens. Aqui temos o estudo geotécnico para uma obra um pouco maior. Você pode ver ali no P1, a sondagem foi realizada exatamente no ponto do pilar. Já no P2, a primeira sondagem atingiu o impenetrável. E por estudos prévios, já se sabia que aquela altura que foi encontrada não seria suficiente para o tipo de fundação que queríamos utilizar. Então, foi solicitada uma nova sondagem que entrasse no mínimo 5 metros na rocha ou solo de maior consistência. Então, aqui tem em detalhe como que é apresentada a sondagem. De posse de tudo isso, se parte para o projeto estrutural. Os carregamentos que agem sobre as pontes se dividem em cargas permanentes e variáveis. As cargas permanentes, assim como no prédio, as cargas permanentes são as cargas da estrutura, numa ponte também. Então, as cargas permanentes são o capeamento, a laje, os passeios, guarda-rodas, guarda-corpos, vigas. Essas todas são cargas distribuídas, ou seja, são cargas que estão ao longo de toda a obra. E eu também possuo lajes de transição, alas e transversinas, que são cargas concentradas. Esses são elementos que eles são transversais à obra, então eles estão ao longo da obra, mas em pontos isolados. Aqui tem uma imagem de um perfil longitudinal de uma ponte, e embaixo tem a simplificação dela em cargas num programa talvez muito conhecido por vocês, o F2.
Então, as cargas, onde tem aqueles dois triângulos, são os apoios, são os dois pilares. Esta é uma obra que ela é biapoiada, por isso os pilares não foram modelados para esta parte do cálculo. As cargas permanentes que estão ali no desenho, em cinza, em azul, em verde, são aplicadas ao longo de toda esta barra estrutural, ou seja, é aquelas flechas vermelhas que estão na viga ali embaixo, que é o capeamento, a laje, o passeio, guarda-rodas, guarda-corpo e viga. A carga concentrada, a transecina de meio de vão, está em rosa ali. Ela é o P2, que está concentrado no meio da obra. E a transecina de entrada, as alas e a laje de transição, que estão ali em vermelho, amarelo e azul, são uma carga concentrada na ponta das vigas, que é a flecha P1 nesta imagem. Mas a ponte também possui cargas móveis, e essa é a principal diferença entre projetos de prédios e projetos de pontes, porque as cargas móveis são cargas cíclicas, ou seja, em um momento eu tenho essa carga atuando na obra, em um outro momento eu não tenho. Mas quem já fez a cadeira de concreto, eu vou pegar uma lixa aqui para demonstrar para vocês. Digamos que isso aqui é a minha viga, e eu apliquei uma carga e tirei. Apliquei uma carga e tirei. Quanto tempo vai levar até que essa estrutura rompa? E por que ela vai romper? O que vai acontecer quando eu aplicar muitos ciclos de carga nela? Ela vai fadigar, ou seja, um dos diferenciais do projeto de ponte, além da carga móvel, é o dimensionamento à fadiga. A norma que define as cargas móveis do Brasil é a 7188. Hoje ela não tem mais esse trem de carga, conforme está mostrado aí na imagem para vocês. Não tem mais essa imagem, mas ela é definida para um específico trem de carga. Por exemplo, o TB45, que são 6 cargas de 7,5 toneladas, mais uma carga distribuída de 0,5 toneladas por metro quadrado. Esse é o trem de carga que é dimensionado. E uma carga muito importante que vocês vão ver na cadeira de vento, que quem dava quando eu fiz faculdade era o professor Assir, não sei se ainda é ele, ela incide transversalmente sobre a ponte. E ela é avaliada como pressões por unidade de área. Lembra aquela figura que eu mostrei anteriormente, que tinha altura útil? Pois então, o vento ele vai atuar na altura da viga vezes o comprimento. Isso vai exercer uma pressão lateral na obra que acaba gerando uma carga horizontal no topo dos pilares. Essa foto aí é a ponte de Itacoma. Ela era uma ponte pêncil, ela acabou colapsando por causa do vento, mas um fato muito interessante é que após a questão deste colapso, o projeto das pontes pênteis mudou, ele agora conta com seções mais aerodinâmicas, e também algumas estruturas que já estavam construídas nessa mesma configuração tiveram inseridas embaixo uma caixa que eles chamam de box, eu não lembro o nome em português, uma caixa que fez com que a obra ficasse mais aerodinâmica. Em algumas obras, inclusive, é utilizada uma pista embaixo e uma pista em cima, e isso também é uma maneira de deixar essa obra mais aerodinâmica. Outras cargas que incidem daí nos pilares são os empuxos de terra e empuxo de água. Por exemplo, neste primeiro pilar, nós temos empuxo de água no pilar, no bloco e nas estacas, e empuxo de terra nas estacas. Já no segundo, nós temos empuxo de água no pilar e no bloco, e empuxo de terra nas estacas. E no terceiro, água só no pilar, terra no bloco e nas estacas. Mas algo que tem que se prestar muita atenção é dependendo do quanto eu enterro este bloco,
acaba ocorrendo o solapamento do solo próximo a este pilar e ele acaba ficando exposto. Então, tudo isso deve ser considerado no momento da elaboração de um projeto. Helena, eu não sei como que tá aí pra ti, mas pra mim tá aparecendo ainda o slide das cargas móveis. Acho que... Tá aparecendo qual agora? Ainda o das móveis pra mim. E agora? Continua. Para todo mundo tá esse problema? Peraí. Aqui o pessoal tá dizendo que travou os slides também. Funcionou agora? Pra mim não carregou o compartilhamento ainda. Mamãe? Eita. Essa é a ponte de Tacoma. Depois procurem sobre o acidente dela no Google, que vocês vão, inclusive, achar o vídeo de quando ela colapsou. E esses são os empuxos. Eu não vou falar todos de novo, mas algumas partes da estrutura tá sobre o empuxo de água e outras partes sobre o empuxo de terra. E outro esforço muito importante é o de retração e temperatura. Por quê? Eu tenho um elemento, eu pego uma coisa um pouco melhor do que a minha lixa para explicar para vocês. Mas quando ele aquece, ele dilata. Então, ele vai aumentar. Super aumentou minha lixa. Ele dilata. E quando ele esfria, ele diminui o tamanho. Então, quando ele aquece, ele dilata, e quando ele esfria, ele diminui. Com isso, acabam surgindo fissuras de retração e temperatura. Outra coisa que acontece, quando ele aquece e ele tenta dilatar, e ele tem uma restrição aqui, ou seja, é um vão contínuo, ou este vão está dando para o encontro, está chegando no encontro, ele vai tentar expandir por causa do calor, patologias, fissuras, nesse ponto aqui, onde ele tentou empurrar e não conseguiu. Também podem aparecer problemas relacionados ao asfalto, porque o asfalto tem um coeficiente de dilatação térmica, o concreto tem outro. Então, são materiais diferentes, expandindo e retraindo. Outra questão relacionada às fissuras de retração e temperatura é que, dependendo da abertura delas, elas acabam sendo um caminho preferencial para a entrada de agentes agressivos, o que acaba trazendo manifestações patológicas para a obra. O que a gente faz para
evitar isso, para não ter isso na obra. E a obra é dimensionada para os esforços de retração e temperatura, porque esse esforço também gera, por exemplo, momentos nos pilares, forças longitudinais nos pilares. Então, quando você está andando por uma obra e aí passou de um vão para o outro e ali tem um buraco, e aí já vem às vezes notícia, a ponte está quebrada, a ponte rachou. Não é nada disso. Aquilo para permitir que a ponte se movimente sem encontrar restrições. Então, por isso, tu coloca uma junta de lotação. Ela é dimensionada. Por isso, às vezes, vão encontrar obras que tem junta de lotação em todos os vãos, tem obra que tem junta de dilatação a cada 3 vãos. Isso é um critério do projetista. O que tem de problema? Que essa junta de dilatação, ela não tem o mesmo tempo de vida útil que uma ponte. Então, ela necessita a junta de dilatação ali, mas ela está toda quebrada. Tu vê esfarelenta, está deixando cair água para baixo da estrutura, tu pode sim tirar uma foto e acionar o setor responsável por essa obra, mandar para o órgão responsável, para ele pelo menos ter ciência, se é que ele já não tem, de que tem algo que tem que ser corrigido. Mas fugir um pouco do assunto, o principal da retração em temperatura é que esse é o esforço para o qual a obra tem que ser dimensionada. Quais são os programas utilizados para cálculo de ponte? E, infelizmente, ainda não existe um programa bom o suficiente para calcular e já extrair os desenhos feitos de uma ponte. Isso, tu encontra muito diferente da quantidade de armaduras de um prédio convencional. Então, como que é feita a modelagem? Ela é feita por elementos finitos, exatamente os mesmos programas que se falou anteriormente. Os SAP, STRAP e o ANSYS. Esses programas, eles possuem pacotes que tu compra, às vezes, fora do programa, que traz o cálculo da ponte, todos os pontinhos da obra. Então, por isso é necessário pacotes adicionais. Existem também alguns programas um pouco mais avançados, por exemplo, o Bridge. Helena, só tanto que caiu... Diferente da quantidade de armaduras de um... Ela é feita por elementos. Exatamente os mesmos programas que se falou anteriormente. Eu paro o compartilhamento de novo? Não, acho que o compartilhamento não precisa. Tá. Pode voltar. Até onde deu para ouvir? Peraí. Eles falaram para tu seguir desse slide mesmo. O que eu falei nesse deu para ouvir? Peraí. Ah, eles só ouviram o início. Acho que pode começar de novo esse slide.
Ó, senhor. Agora vai ser resumido, tá? Não existe ainda programa que faça o cálculo de detalhamento. Para fazer a modelagem, às vezes precisa usar 2 ou mais programas. O Revit é bom para a questão das formas, mas se tu tiver, por exemplo, uma obra curva, uma obra caixão com variação de seção, o Revit já tem as suas limitações para fazer esse tipo de elemento curvo. Para a questão de armaduras é utilizado o Allplan. Para utilizar o Allplan, tu tem que dividir em vários elementos, porque às vezes ele tranca se tu vai fazer uma obra inteira. Então, diferente do prédio, tu consegue ter o modelo todo bonitinho, certinho, modelado. A ponte, ela ainda tem as suas limitações em questões de programa. E para modelagem, obrigatoriamente, tem que ter a modelagem em elementos finitos. Os programas são os mesmos dos prédios, SAP, STRAP e ANSYS, e tem que ter um módulo específico para o cálculo da ponte. Aí depois tem o projeto de pavimentação, que é feito em cima da ponte, em cima da laje de transição, no terrapleno, na estrada que veio anteriormente. Vocês têm uma cadeira de projeto de pavimentação, eu acho. Eu não lembro se eu tive essa cadeira no mestrado ou na graduação, mas eu acho que existe essa cadeira na graduação, sim. Para isso é importante inúmeras coisas, e inclusive uma delas, que eu também não falei anteriormente no projeto, mas tanto no projeto quanto no projeto de pavimentação, você tem que saber quais são os recursos disponíveis no local que tu está implementando a obra. Já teve ponte que eu tive que alterar o tipo de estaca utilizada, ela foi executada no Amapá, porque não tinha uma máquina que executasse aquele tipo de estaca especificado no Amapá, assim como pavimentação. O CBUQ, da onde que você vai comprar, o ser cuidado na hora do projeto pavimentar, qual é o número N da rodovia. Isso é algo que hoje, em alguns projetos que eu participei, é bem defasado, não tem este número atualizado, normalmente tem esse número bem desatualizado. Então, são algumas coisas que tem que cuidar no projeto de pavimentação. Aqui tem uma seção de pavimentação nos encontros. Um outro projeto é o de sinalização, tem que colocar o guarda-rail antes do guarda-roda, para não ocorrer de um carro ter um impacto diretamente com o guarda-roda. Tem que ter a sinalização da pintura da pista, os tachões, os marcadores de alinhamento, marcador de perigo, a placa de indicação de que a obra existe ali, mas também existem outras sinalizações que são muito importantes, que é a sinalização que indica qual é a carga que pode rodar naquela rodovia, não necessariamente a sinalização está perto da ponte. Essa sinalização, às vezes, pode estar quando tu dobra de uma BR indo para uma RS. Ali vai ter uma placa, rodovia classe TB24. Ou seja, não pegue um caminhão TB45 e vá rodar nessa rodovia, porque tu vai gerar danos no pavimento, danos na estrutura, podendo levar ao colapso de uma estrutura. Uma outra placa também importante, é a placa de velocidade, porque uma das cargas consideradas no projeto de ponte é a carga de frenagem e aceleração. Então, tu tem que respeitar a velocidade que está especificada para aquela ponte, principalmente se a ponte for em curva, porque a curva foi projetada considerando a velocidade e foi causada de não ocorrer um acidente. Então, respeitem a velocidade, principalmente em obras curvas. Um outro projeto... Oi? Eu tô falando que tá cobrindo algumas coisas dos slides. Ah, tá, foi. Um outro projeto é o projeto de terraplenagem. É feita a seção, ela é feita em cima daquele perfil topográfico. Para isso, o AutoCAD Civil é muito bom.
e tu vê qual é o volume de corte, qual é o volume de aterro, e quando tu faz um projeto integrado, tu já sabe se tu vai ter, por exemplo, um volume de corte para execução de algum elemento da ponte, que depois esse solo, se tiver as características adequadas, pode ser utilizado para o aterro. Então, tu tem uma integração entre todas as etapas do projeto. Nessa etapa, tu também tem que ver onde vai ser o teu empréstimo. Se existe um local para empréstimo de terra, por exemplo, um projeto que eu fiz há muito tempo atrás para o INCRA. O INCRA possui terras próprias para empréstimo. O que isso evita? Comprar terra, comprar areia. Então, no teu orçamento, tu não considera areia comercial, tu considera areia extraída. Depois tem o projeto de drenagem, que são as escadas de drenagem, as valetas, uma drenagem que gosto muito de usar em São Paulo, que são os valetões. Ali na imagem, onde diz talude do aterro, diz descida d'água, dissipador. Aquele é conhecido como uma escada de drenagem. Aí vocês veem que tem também um bueiro ali embaixo. Provavelmente, este terreno é conforme o da imagem abaixo. Ou algum outro terreno que pode ter represamento de água em um dos lados da obra. Então, é muito importante tu ter o bueiro para passar. Essas drenagens que estou mostrando agora, normalmente são aplicadas na parte dos aterros que são feitos antes da obra, não na obra em si, claro, mas às vezes a descida de água é colocada paralelamente às alas. Não sei se vocês lembram do desenho, as alas estavam de amarelo, para não ter o carreamento do aterro da entrada. Depois é feito o estudo ambiental e o projeto de companhia ambiental. Esse é feito junto com todas as etapas do projeto. Todas essas etapas são retroalimentadas. Muitas vezes, por causa de uma etapa, tu tem que voltar a alterar a outra. Mas, por exemplo, o estudo ambiental é quem vai indicar se eu posso ou não alargar um canal sem, por exemplo, comprometer a mata ciliar, a montante, a jusante da obra. Então, no estudo ambiental são feitos os estudos de impacto ambiental. Por exemplo, se tu tem uma obra existente, tu quer botar uma obra nova, tu vai estudar, tu demolir aquela obra, para onde que vai esse resíduo, quando tu está executando a obra, como que vai ser a deposição dos teus resíduos, onde que tu vai colocar. Se tu já tem uma empresa no projeto, eu já tenho que indicar quais são as prováveis empresas que aceitam o meu resíduo da obra, por ser um volume muito grande de resíduo. No projeto ambiental também é feito a recuperação da área desmatada, porque às vezes para as máquinas descerem para executar as estacas, tem que remover árvores. Então tem que ser feita toda a recomposição dessa supressão vegetal. Então é feita uma compensação de supressão, normalmente através do plantio de árvores. É feito também o levantamento, se não existe nenhuma árvore que seja considerada, eu não sei a palavra, ela está sob proteção ambiental, como é o caso do xaxim, que daí essa árvore, uma figueira, essa árvore, tu tem que remover ela, plantar em outro lugar e considerar no teu orçamento um biólogo cuidando dela por alguns anos para garantir que tu não matou a árvore. Então, tem várias questões relacionadas ao projeto ambiental. Aqui tem uma obra onde está feita ali a parte da reflorestação dos taludes. Por exemplo, você vê que ali na lateral, onde está verde, foi feito o plantio de gramíneas. Por quê? Porque naquela parte, o terreno ele é menos inclinado. Então, as gramíneas conseguem se fixar ali, criar raízes e crescer. Mas, na parte embaixo da ponte, esse terrapleno era muito inclinado. Então, ali foi colocado hidrossemeadura, porque a hidrossemeadura se adapta mais a partes muito inclinadas. Então, isso também tem que tomar cuidado. Não pode fazer um projeto por fazer. Tem que fazer o projeto e pensar na continuidade e execução desse projeto.
E ali tem um croquis de bota-espera numa obra dizendo exatamente qual é a classe que pode ser depositada em cada container. Algumas obras, como viadutos, possuem os projetos urbanísticos. Aqui tem um exemplo de uma obra com projeto urbanístico. Imagine você tem a sua casa lá, tranquila, e do nada chega a prefeitura e diz que vai implantar um viaduto na frente da sua casa. Eu ficaria irritado. Acho que a maioria das pessoas ficaria irritada. Nesse lugar, para mitigar um pouco este impacto de inserir um viaduto do nada num local, foram feitas algumas adaptações para tornar este lugar mais fácil de viver, para tornar menos impactante. Por exemplo, dá para ver essas coisinhas redondinhas na parte superior, né? Esse projeto urbanístico aí foi pensado como sendo um parque com food trucks, porque existem muitos prédios comerciais perto deste viaduto, então foi colocado essas partes com food trucks e bancos. Já esse outro, embaixo aqui, é uma universidade, então foi colocado, dá para ver no carro bem da direita, 2 retângulos com triângulos, aquilo é um pilar. Assim como ali dentro do verde, perto do banco, perto do 799.05, estaca 1, perto da estaca 1 tem outro pilar. Foi feito aquele primeiro pilar lá bem da direita, ele foi feito 2 pilares, ao invés de se fazer um pilar parede, para que os carros pudessem passar por dentro dele e servir como entrada para o estacionamento da universidade. Então, uma parte do viaduto está integrada à universidade com essa entrada para o estacionamento. Ali foram adicionados bancos, assim como nas outras partes foram adicionados bancos, de forma que os estudantes, quando estivessem aguardando pelas aulas, pudessem ficar sentados. Esse viaduto ele foi construído, tem fotos dele no Google, tem foto do meu LinkedIn, é o viaduto da Avenida Otávio Maciel sobre a Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia. Ele é bonito, foi feito, os guarda-corpos são azuis, foram feitos vários detalhes nele para deixar menos impactante a implantação dele. Aqui tem o outro lado, também foram colocados bancos, e como vocês podem ver, para o acesso de uma casa, foi feito o pilar ali, ele vazado, para que o carro pudesse acessar ainda a sua residência. Aqui um pouquinho de detalhe da questão dos bancos, os bancos com os pilares. E por último, mas não menos importante, o orçamento. São feitas quantificações de todos os serviços necessários, o levantamento dos preços, cotações, cronograma. Só que o orçamento, ele, assim como o orçamento predial também, mas eu tenho mais propriedade para falar sobre o de pontes, né? Ele não envolve somente a especificação em si, e sim o planejamento. Você tem que pensar como que essa obra vai ser executada, o que precisa estar pronto para cada etapa, para a etapa seguinte ficar pronta. Por exemplo, se tu tem 10 pontos de pilar e a tua obra ela é pré-moldada, você consegue fazer essas vigas pré-moldadas antes em canteiro, e conforme alguns pilares já estiverem prontos e curados, você já consegue ir lançando a superestrutura em partes da obra. Então, tudo isso tem que ser pensado. O que eu vou estar executando em cada ponto para ser codificado no cronograma físico-financeiro da obra. E em questões de pontes, também tem vistorias e inspeções, projetos de reforço, alargamento e análise de cargas especiais. Esses eu vou falar bem rapidinho, se vocês quiserem, essa tem que ser uma outra palestra. As vistorias e inspeções são feitas para verificar o estado atual da obra. Pela norma atual, que é a 9452, elas devem ser executadas anualmente, e existem vistorias rotineiras, que são as que são executadas anualmente, e as vistorias especiais, que são executadas juntamente com a execução de ensaios. Essas vistorias acabam virando demandas para posteriores contratações de
obras de manutenção e conservação das pontes. Os projetos de reforço. Tem muitas rodovias que antes eram rodovias de pista simples e viraram rodovias de pista dupla. Eu simplesmente remover a ponte que tem lá e executar uma ponte nova, às vezes não é economicamente viável, ambientalmente viável e também iria gerar um transtorno de simplesmente cortar. Porque não sei se vocês já notaram, antes de ter a ponte do Guaíba nova, se a ponte do Guaíba antiga parasse de funcionar, a metade sul do Rio Grande do Sul ficava praticamente isolada, porque para fazer o retorno, isso despendia muitos quilômetros. Então, às vezes, é feito um projeto de reforço, onde é projetada uma obra que englobe a obra existente e ela é executada em etapas de forma que tu consiga deixar o trânsito pelo menos em uma pista sem ser totalmente interditado. E existem as análises de carga especial, por exemplo, quando vocês veem uma turbina ou que nem um caminhão-tanque passando, antes desse veículo efetivamente ir numa rodovia, são levantadas todas as obras de arte especiais daquela rodovia e são calculadas para analisar se elas suportam ou não a passagem deste veículo. É isso, gente. Muito obrigada. Desculpa se eu fui meio correndo. E agora as perguntas de vocês. Então as perguntas vão demorar um pouco para surgir aqui, mas elas estão vindo. Tá. Eu posso começar aqui, que tem umas perguntas no chat já. A Kathleen Modesto perguntou: como a Helena começou na área? É uma história um pouco engraçada. Quando eu estava no 4º semestre da engenharia, eu vi uma vaga para projetos de obras de arte especiais, de estágio, numa empresa chamada Geller Engenharia, uma empresa aqui de Porto Alegre. E eu fui para a entrevista sem saber o que era uma obra de arte especial. Não recomendo isso para vocês, tá? Se vocês tiverem uma entrevista, estudem um pouco antes, saibam onde é que vocês estão se metendo. E aí, durante a entrevista, que eu consegui entender o que era que o pessoal fazia lá, e também porque eu entrei na empresa e no logo Geller, o H era uma ponte pêncil. Daí foi assim que eu comecei. Eu comecei estagiando, daí primeiro eu auxiliava na questão da elaboração das plantas, depois eu fui para orçamento, e eu fui estagiária na área de pontes até me formar. Quando eu formei, comecei como engenheira numa empresa de pontes e trabalho com pontes até hoje. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Lucas Machado, que aproveitou e já fez 2 perguntas. Ele perguntou assim: Helena, lembro de uma palestra que tu deu na qual tu comentou de muitos projetos ocorriam na AutoCAD. Queria saber como foi esse processo de adesão a outros programas. Foi assim, primeiro eu trabalhava somente com AutoCAD, já era tipo, sabia tudo de AutoCAD. Aí entrou uma portaria que diz que todos os projetos agora têm que ser entregues em BIM. BIM para mim era 3 letras, BIM, e eu via como assim, uma coisa bonita no computador. Aí teve esse baque, tipo, vai ter que te adaptar, vai ter que aprender a trabalhar em BIM. Daí o escritório onde eu trabalhava contratou um menino que já sabia modelar em Revit. Foi assim que eu comecei a ter o meu contato com o BIM. Ocorreu que precisou ser feita uma alteração num desenho e a gente precisava que alguém soubesse modelar. Daí eu pensei, já que eu tenho que aprender e eu ainda sou uma pessoa nova, defasada na questão do mercado, não que todas as pessoas, ninguém, desculpa essa frase agora, então eu vou aprender. Então o que eu fiz? Eu entrei num curso de Revit ali acho que é Senai, e aprendi a modelar em BIM. Então agora eu já tenho um conhecimento.
não para modelar. Eu não me considero uma modelista de BIM, porque tem pessoas que fazem isso especificamente. Inclusive, tem uma empresa muito boa com a qual eu trabalho, eles trabalham juntamente comigo, eles têm a empresa deles, que é a ITER. Eles trabalham com modelagem 3D, mas hoje eu já consigo abrir um projeto, ler um projeto, ver se as medidas estão corretas, extrair um IFC. Então, eu acho necessário tu saber mexer nas tecnologias. E hoje eu vejo o BIM como nota 10, top. Eu não conseguiria fazer uma obra hoje só em AutoCAD, sem fazer em BIM, porque eu tive um projeto no qual eu trabalhei, que era uma ponte resconsa e em curva vertical, ou seja, todas as vigas tinham uma forma, e ele iniciou sendo modelado em 2D, e aí a gente começou a olhar e pensar, não, isso tá estranho, vamos modelar em BIM, aí, em BIM não, desculpa, em Revit, só modelar no Revit não é BIM, né, tem que ter todos os outros passos para ser considerado BIM. E quando eles efetivamente modelaram a obra, eu vi que tinham inúmeros erros. Então, pela questão de ficar mais correto, eu acho que a modelagem em 3D é uma modelagem melhor. E pela questão de a construtora tal ganhou a obra. Eles não têm a forma X para a viga, mas eles têm a forma Y. Eu vou lá no Revit, clico naquela viga, mudo a família dela e automaticamente todas as plantas do projeto estão atualizadas. Isso é uma vantagem imensa, porque em 2D, com um projeto, por exemplo, a ponte Otávio Frias de Oliveira tem 1.200 plantas. Se tu mudar uma coisa numa planta, tu lembrar todas as plantas que tem aquilo para alterar, isso dá uma chance de erro tremenda. Então, hoje, eu não abriria mão do modelo em Revit e do modelo de armaduras no Allplan. O Lucas Machado perguntou também, assim, ele queria saber se, porventura, a pandemia impactou positiva ou negativamente no mercado de projeto das obras especiais. A pandemia só impactou que agora eu trabalho da minha casa e não trabalho mais do escritório, mas questão de volume de trabalho continua exatamente o mesmo, porque a parte de rodovias foi definido como uma das áreas prioritárias, porque vocês conseguem imaginar o impacto da queda de uma ponte, por exemplo. Teve uma ponte que caiu por causa de motivos de água, acho que foi, ali em Alto Bela Vista, que hoje as pessoas têm que utilizar uma balsa para poder transitar. Então, essas obras são obras que necessitam de vistorias constantes, vistorias anuais, e tem novas rodovias sendo construídas ou rodovias sendo alargadas. Então, essa área não parou, ela continua. Inclusive, agora parece, no meu ver, que está até mais organizada, assim. E é isso. Durante a tua palestra, assim, me surgiu uma dúvida quando tu falou sobre algumas pontes terem, em período de cheia, sendo água passando por cima delas, assim, né? Eu queria saber no quanto isso pode impactar ao longo prazo, assim, da ponte, assim, a qualidade dela, assim. O que acontece? Uma ponte que ela é projetada para a água passar por cima, o que a água vai impactar nela? Nada. Porque ela foi projetada para a água passar por cima. Ela normalmente não é uma estrutura conforme essas que eu mostrei para vocês. Ela é, por exemplo, vários tubos ármicos, que é um tubo de grande diâmetro com uma laje concretada em cima. Ela não é efetivamente uma ponte. Ela também é uma ponte, mas ela é bem diferente dessas estruturas que eu mostrei para vocês. Então, ela é projetada para isso. Agora, onde que a gente tem um problema? Por exemplo, um projeto que eu participei de uma ponte em Ponte Nova, que é, não lembro o nome dela agora, Ponte da Barrinha, eu acho que é o nome dela. Inclusive, eu fiz um artigo sobre isso, dá para encontrar no Google.
Essa ponte, ela fica em Ponte Nova, Minas Gerais, e volta e meia a água passava por cima da ponte. Passou algumas vezes e uma das vezes que ela passou acabou tendo um recalque em um dos pilares de 14 centímetros. Então, o que eles fizeram? Eles interditaram a obra. Só que ela é uma ponte histórica, ela é tombada pelo patrimônio histórico, então tu não poderia ir lá, não, ela recalcou 14 centímetros, está passando água por cima, vamos tirar a ponte. Então, o que a prefeitura fez? Contratou um projeto para adaptação dessa ponte, para, em alguns períodos eventuais, ela aguentar a questão da água passando por cima. E o que isso adiciona também? Um empuxo de água em toda a lateral da viga. E a viga não é dimensionada para empuxo de água. Então, nesse caso, esta obra teve toda uma adaptação, um retrofit, para ela agora sim suportar a passagem de água. Então, a passagem de água em obras que são dimensionadas para isso não impacta em nada. A Natasha Rosane perguntou aqui, qual foi a sua motivação dentro da faculdade para seguir essa área? Você procurou qualificação além da universidade? Dentro da universidade, eu sempre achei muito importante que desde o 4º semestre eu estagiei. Então, o que acontecia? Eu estava tendo a cadeira de estruturas, e enquanto algumas pessoas olhavam para o quadro e enxergavam 2 triângulos e uma barrinha, eu olhava para aquilo e eu já enxergava os 2 pilares e a viga. Quando o professor falava das armaduras, do concreto, do cobrimento, eu conseguia sempre relacionar isso com o estágio. Então, isso sempre me motivou muito. Eu ver as cadeiras e eu pensar, isso eu uso em tal coisa lá no trabalho, isso eu uso em tal coisa lá no trabalho. E isso também me ajudava a já fazer perguntas direcionadas aos professores sobre esses assuntos. Por exemplo, se ele não falava algum assunto que eu sabia que era uma dúvida minha lá do estágio, mas o professor falava algo similar àquilo, eu ia lá e perguntava, eu dizia, como que faz isso numa ponte? Como que faz isso? Como que considera? E eu acho elas estruturas muito bonitas, eu acho lindo, eu adoro, eu comecei e me apaixonei pelo meu trabalho, eu adoro estar passando por alguém. Por exemplo, vocês já viram umas passarelas amarelas que tem aqui próximas a Porto Alegre? Eu trabalhei nelas quando eu trabalhava na Finger e Sommer. Eu gosto de estar com alguém e dizer, olha essa passarela, eu trabalhei nela. Isso é gratificante, além da profissão em si. Então, eu acho que tu tem que encontrar algo que tu goste, que tu fique feliz por estar fazendo, e foi o que eu acabei encontrando. Mas eu estagiei antes na área de orçamento e de obra e não gostei. Também eu acabei experimentando um pouco das outras áreas. E uma coisa que eu gosto muito do projeto de ponte é que ele engloba tudo. Ele engloba todas as disciplinas. E volta e meia, eu não mencionei isso anteriormente, mas a gente visitava as obras em execução para melhorar os nossos projetos, ver quais as dúvidas que estavam tendo em campo, para incluir isso como melhoria em projetos futuros. E na questão das vistorias, aí algumas delas eu mesma que ia a campo para fazer as vistorias. Inclusive, a questão de vistorias e quadros patológicos é o que eu estudei no meu mestrado e é o que eu estou estudando agora no meu doutorado. Muito legal a tua história, assim. Tem uma pergunta aqui da Kathleen Modesto. Ela pergunta assim, não soube sobre o problema relacionado à nova ponte do Guaíba. Poderia explicar melhor? Tem um trecho, quando tu está vindo de Pelotas, onde a ponte está muito próxima da água. Foi avaliado o estudo hidrológico de lá, e eles viram que, na verdade, em vez de considerar essa altura livre de 1 metro, foi considerado 83 centímetros, que é menos do que é indicado para projeto. Esse foi o problema. E acabou que, na última chuva que teve, eu vi fotos da água em cima. Eu só não sei se foi por baixo que a água subiu ou a água acumulou em cima. Como eu não olhei a notícia a fundo, eu não vou saber dizer. Pois é, Ana. Agora tem uma pergunta aqui do
Vivace Vale. Ele fala: primeiramente, parabéns pela palestra, muito explicativa. Quando comparado a projetos convencionais, qual a diferença no custo de mão de obra? As mãos de obra mais cara? Existem tabelas tipo a SINAP? A questão, o metro quadrado do projeto, ele é bem mais caro do que de um projeto predial, até porque é um projeto totalmente diferente. Então, não tem tabela, não... no DENIT tem alguma coisa de questão de preço de projeto de metro quadrado, e a questão do custo da obra, o custo é ligado diretamente aos materiais, insumos, mão de obra e tempo de execução. Então, o custo é ligado a isso. Assim como um prédio grande será um prédio caro. Uma ponte grande é uma ponte cara, uma ponte pequena é uma ponte barata. O Fernando Espanhol pergunta: parabéns pela ótima palestra. Gostaria de saber quanto tempo, em média, dura essa fase de projetos para a concepção de uma obra de arte especial? Depende do tamanho da obra. Eu vou dar um exemplo de uma obra de 30 metros. Tem toda essa parte de estudo inicial, de levantamento topográfico, de estudo hidrológico. Isso leva em torno de um mês. Aí depois primeiro você faz uma planta, é que o diferente da ponte é que não é assim, eu decidi, eu vou fazer uma ponte aqui na frente de casa porque eu acho bonito. É uma prefeitura que solicitou, eles têm uma demanda. Então, normalmente existe uma fase que eu não falei ali, que chama anteprojeto, onde eu dou, normalmente, 3 opções, ou seja, 3 opções de estrutura. Viga de concreto protendido, viga de concreto armado, viga metálica, estaca raiz, estaca escavada, estaca hélice, pilar parede, pilar isolado com travessa. Tu dá 3 opções. Claro, tu não varia tudo em todas as opções, porque senão a pessoa nem sabe como é que ela vai decidir. Às vezes tem a questão também do arquitetônico, tudo, que projetos que são viadutos normalmente tem o arquitetônico, porque eles têm todo o impacto visual. Agora, essas pontes pequenas, não tem isso, porque ninguém vai ver elas, a menos que desça lá para baixo da ponte para tomar um banho. Então, daí tem a parte do anteprojeto, que vai mais ou menos um mês. Aí vai para a parte da avaliação da prefeitura, mais ou menos um mês. Aí a parte do projeto executivo, mais ou menos 3 meses. Parte de orçamento e finalização, mais ou menos um mês. Então, é um projeto que demanda muito tempo. Tem projetos que tu trabalha anos. Esses projetos maiores são anos para a concepção dele. Uma pergunta aqui da Camila Zonta. Recentemente houve um incêndio em uma ponte na BR-386. Poderia falar um pouco sobre o prejuízo que isso possa causar na estrutura? Sim, eu fiz uma live sobre isso para a Univates, junto com a professora Rebeca e com a professora Ângela Greff, da URGS. Se você quiser saber mais detalhes, você pode ver essa live, porque tem uma parte muito importante, que é a parte do incêndio, que a professora Ângela é especialista nisso e fala com muito mais propriedade. Então, eu te indico olhar essa palestra. Mas, falando brevemente sobre isso. O incêndio, quando ele ocorre por um determinado tempo, ele atinge temperaturas mais altas, ele pode acabar calcinando o concreto, gerando o spalling, que é, no caso, o concreto ele solta da estrutura. Dependendo da quantidade de tempo que a estrutura é exposta ao incêndio, ela pode vir a colapso. Então, tem vários agravantes na questão do incêndio na estrutura. Só que uma coisa que algumas coisas que entram os materiais constituintes da obra, quanto tempo essa obra estava executada, quanto tempo o incêndio ficou ocorrendo, entre outras coisas. Dariane Lemos Amaral pergunta: Helena, eu estou no 4º semestre da Civil e comecei a trabalhar com segurança de barragem. Sempre quis trabalhar com as obras de artes especiais, mas tinha dúvidas se conseguiria entrar nessa área. Mas agora que tive a oportunidade de entrar, estou muito empolgada.
Então eu queria saber se você pode me dar dicas de trajetória, coletivas, etc. As eletivas, não sei se ainda tem isso, né? Mas tem as eletivas que são de acordo com a área e tu tem que ter um número X de créditos de eletiva na mesma área. Primeiro, eu indico, não tenha pressa para se formar, não faça o número exato de eletivas e é isso, deu, acabou, vou embora. Tu vai pegar aquela lista imensa de eletivas que tem e vai olhar todas as eletivas relacionadas aos assuntos que tu quer trabalhar. Por exemplo, digamos que tu quer trabalhar com pontes. Eu recomendaria tu fazer a cadeira de pontes, a aerodinâmica das construções, projetos de edifícios altos, onde tu vai ter um pouco de contato com questão de modelagem, a cadeira de projetos de estruturas de concreto, tem uma cadeira que é tópicos avançados em projetos de estruturas de concreto, a cadeira de métodos de elementos finitos, cadeira de patologia das construções, muito importante, importantíssima para mim essa cadeira, não importa a área que tu vai, tu tem que fazer ela. Deixa eu pensar. Acho que essas são as mínimas que eu faria de eletiva, caso tu queira trabalhar com pontes. Que ela falou ali, barragem, eu acredito que ela vai ter que fazer várias cadeiras lá da questão no EPH, né, cadeiras de questão de estudos hidrológicos e coisa e tal. Então, eu acho assim, você já passou numa faculdade, se você tem a opção, continua fazendo eletivas. E tem uma coisa que não é todo mundo que sabe, mas depois que tu forma, tu pode continuar fazendo, se eu não me engano, 2 eletivas por semestre, por um período de tempo. Então, por um bom tempo, tu pode continuar fazendo cadeira letiva ali. Se por alguma outra questão da tua vida, tu já quer te formar, entendeu? Faz essas eletivas depois que tu te formou. Mas o que me ajudou muito na minha formação foram cursos que eu fiz depois de formada, alguns durante, e congressos. Vou em congressos todo ano, 2 a 3 congressos por ano. E agora que está essa questão da pandemia, que tem muita coisa online, eu assisto no mínimo 2 congressos por mês. Tem os do Alcompat, que são muito bons. Agora eu não vou lembrar o nome dos outros, vou indicar para vocês. Tem os da ABS, tem senior webinars, tem palestras. Então, eu recomendo. Claro que esse é um assunto mais avançado. Então, é para quem já está se formando, ou mais para o fim do curso, porque não vai agora tu olhar uma palestra de um assunto totalmente métodos de dimensionamento por bielas e tirantes, novo método de dimensionamento por bielas e tirantes. Uma pessoa do segundo semestre desse curso vai sair correndo. Então, tudo vai do teu momento, o semestre que tu tá, qual o teu objetivo, o que tu quer fazer. Mas uma coisa que eu digo para vocês, que eu gostaria que alguém tivesse dito para mim quando eu estava na graduação: não tenham pressa. Se puderem, não tenham pressa. Muito boas as respostas aqui, as explicações. E por enquanto não temos mais perguntas. Porém, temos muitos elogios aqui, ó. O Leandro Machado da Rosa fala: nossa, amei demais. A Dariane fala: achei a palestra incrível, parabéns. O Leandro Souza: a minha palestra, parabéns, Helena. Parabéns pro pessoal do Cecive e do PET também. O Lucas Machado fala: vai, Helena, muito legal ouvir que a empresa aderiu ao BIM. Primeira vez que vejo uma empresa de obras de artes especiais aderindo. O Thales Henrique falou também: parabéns à palestrante e aos organizadores. Muito construtiva a apresentação. E quem tiver dúvida pode me contatar em qualquer um desses meios que estão aí embaixo. Alguma questão dessas obras que eu já trabalhei, tem tanto no meu LinkedIn quanto no destaque no Instagram. E querendo tirar alguma dúvida, alguma coisa que ficou com vergonha de colocar aqui, fique à vontade para falar diretamente comigo. E obrigado a vocês pelo convite. A gente que agradece a palestra, Helena, em nome do PET e do Cecive. Quero te parabenizar. Eu já tive a oportunidade de ver essa palestra antes na cadeira de introdução e revendo ela foi muito legal, porque eu me toquei de muitas coisas que na época, no caso no semestre passado, eu não tinha me tocado. Sim. Mas
muito obrigada mesmo. Foi muito construtivo, eu acho que todo mundo conseguiu tirar alguma coisa de oportuno para levar para o resto da graduação e até as pessoas que já estão mais para o final para se direcionar mais para a área que elas escolherem. Sim. Eu aqui, enquanto nome do CECIV, agradeço imensamente a palestra, assim, a tua disposição de apresentar ela para nós. Com certeza foi muito construtiva para todos aqui. E o pessoal continua aqui tecendo muitos elogios. A Dariane fala, minhas dicas. Muito obrigada. A Samantha falou também, palestra rica em conteúdo. Parabéns, Helena, e os envolvidos. A Natasha fala, nossa, é a primeira vez que assisto uma palestra sua e amei. Parabéns. Obrigada. Tem uma pergunta clássica que sempre sai que não saiu, que é como que faz o pilar dentro da água. Mas essa eu não vou responder. Se você quiser saber, eu vou procurar. O pessoal do CECIF vai botar no Instagram como que faz o pilar dentro da água. Colocaremos, então. É isso, gente. Então, acho que é isso. Muito obrigado pela tua participação aqui.